Boa tarde! E hoje com mais um Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Nessa tarde friazinha, gostosa, estou aqui com a minha amiga Karen Viana, educadora. Vamos bater um Hum, papo maravilhoso hoje, com né, Karen? certeza, com certeza. Então, pessoal, ó, não esqueçam, tá? Estamos ao vivo pela Rádio Pôr do Sol 91,9, pelo aplicativo da rádio, né? Você baixa ali o aplicativo, você entra e assiste a gente hum, ao vivo, naturalzão aqui. Facebook, ao vivo, canal de TV, Pixelnet, Varzianet e depois estaremos no YouTube, né? Ia pedir para vocês compartilharem, curtirem, para a gente poder ter um monte de visualizações aqui. O Brisa me falou que para estar ao vivo tem que ter 1.000 inscritos. Olha lá, gente, dá uma força. 1.000, ó, é muito menos do que a nossa audiência aqui. Então, ó, se cada um curtir, nós vamos ter muitas curtidas e muitos inscritos. Então, vamos lá, tá bom? Quero deixar um beijo para você, ouvinte da rádio, você que acompanha a gente no Facebook, porque vocês deixam a gente entrar na casa de vocês sem tocar campainha, né? Para esse bate-papo gostoso, para essa coisa, para essa troca de energia sensacional. Quero agradecer a rádio, né, por essa oportunidade, meus amigos Brisa, Dircélio, Cal, Luiz, Vlad, que estão sempre aqui apoiando o trabalho do Força Jovem. Então é isso, gente, né? Ah, e não esqueçam, cadê o telefoninho que eu anotei aqui, Brisa? Não anotei o telefoninho? Não anotei, Brisa. Anotei sim. 11 93329 0919. Olá, gente, vou repetir para você fazer a sua pergunta para a Karen. 93329 0919. E bora lá, né, gente? Hoje eu vou apresentar vocês aqui a Karen, né? 35 anos na área educacional. Pra vocês terem uma noção, nós somos eu da primeira turma de magistério do Divino Meu e Deus do ela da céu. segunda, né? Isso há muito tempinho atrás, né, Karen? Quando ainda tinha magistério, né? Uma pena que ainda não Quando tem, mas existia o tinha. magistério, é isso, gente. Aí nós trabalhamos junto no colégio universitário, ela foi professora dos meus filhos, é assim, é uma história deliciosa. E eu tenho, assim, Boa. além de ter a confiança no trabalho que a Karen desenvolve, né? Porque eu acho que a gente só pode trazer aqui quem a gente confia, que a gente Ah, sabe que obrigada. desenvolve um bom trabalho. É essa parceria gostosa, né? Que eu sei o quanto ela é uma educadora, assim, sensacional. E Karen, amiga, vamos falar desta tela. Infância com tela e infância na vida real, né? Eu acho que quando a gente começou a conversar, o que que a gente traz para esse bate-papo? E aí eu falei, fui num congresso no Rio de Janeiro, há uns 20 dias atrás. Eu já conheci o livro, mas tive o privilégio de estar com o Nossa, Jonathan, que é o autor deste livro aqui que nós vamos falar hoje. E como impacta a gente entender resultados, né, pesquisas, quando a gente vê, então é intuitivo, a gente até sabe que isso não é legal. A gente sabe, né, como a gente já conversou, a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas quando a gente se depara com estatística e números do que está acontecendo na nossa infância, é mais que urgente de a gente falar e falar de novo e batalhar, porque às vezes alguém fala: "Ah, eu acho que isso não é legal". Acha, mas não tem não certeza. tem certeza, mas hoje a gente tem certeza de um monte de coisas com tela, e que deixa o coração da gente muito apertado, que é essa geração inteira que tá vindo. E é engraçado, né? Porque a gente fala assim: ah, não, isso é para o futuro, isso é para esses pais que estão aí, eu tô lavando as minhas mãos, né? Tem hora que nem na educação, mais em sala de aula, em coordenação, não dá para ficar, porque realmente é muito difícil. Agora, são essas crianças, né? É essa geração que vai estar à frente de tudo, da saúde, da educação, da política, de tudo, Karen. Eu acho que é exatamente isso. Essa preocupação das telas, dessa geração, é um problema de todos nós, né, sem exceção.
Porque mesmo nós adultos, né, que não nascemos numa geração conectada, a gente está impactado. A gente Sim. perde muito tempo, a gente perde o foco, a gente perde o mais precioso do ser humano, que são as conexões. A gente só é quem a gente é por conta do outro. Então, essas conexões, essas interações sociais é que forjam as pessoas. E esse problema, os meus filhos já cresceram, ou os meus netos, não, é só um pouquinho. Não, não é. Então, enquanto comunidade, a gente precisa pensar, precisamos apoiar os legisladores para estar lá no Congresso votando leis para normatizar algumas coisas, a gente tem que defender a não tela, é um posicionamento social que a gente precisa ter. A gente precisa nos vigiar quanto tempo a gente fica no Não, celular. E é o pior que é duro, que, por exemplo, eu vejo, a gente que trabalha com isso, né? Eu trabalho 24 horas com o celular. Então, é muito complicado mesmo, porque você acaba, você não, tudo você tem que resolver, você vai, com o celular, você vai pesquisar alguma coisa no celular, você vai escrever um texto no celular, você vai mandar, é tudo no celular. É esse senso de urgência que nós estamos passando para as novas gerações. Esse senso de é agora, é instantâneo, e aí vem com um prazer instantâneo. Quando eu vou lá, virando a tela, eu tenho um prazer instantâneo, né, que ele traz no livro também essa questão muito forte, que nós, adultos, temos muita dificuldade para parar. Você imagina o cérebro das crianças em formação. Como que isso age nessa construção? E o autor vem sempre dizer isso: olha, eu estou olhando para a geração, eu estou me importando e peço que todo mundo faça isso coletivamente, né? Porque o impacto é muito grande. Mas você sabe que eu adorei como ele começou o livro, né? Porque ele começa o livro com uma historinha, né? Eu vou até pedir, se a Karen pode contar para nós, porque ele começa, ele começa o livro com uma história que você já começa a ler a história e fala assim, nossa, mas que é isso? Tá louco ele? Que história que é essa?Ela vai contar para nós. Você pode contar, Karen? Vamos dar um spoiler, né? Porque assim todo mundo vai querer ler o livro. Ela só vai contar, gente, a história que ele começa o livro, para vocês entenderem como é forte esse livro. E tem até um filme que aí é sobre isso, né? É mais ou menos assim, ele pensa, imagina o seu filho recebe um convite para ir para Marte, né? E Marte tem outras condições de vida e tal, e você sabe que o seu filho não vai voltar. Ele não vai ser o mesmo se ele voltar, porque, enfim, lá na ciência tem um monte de questões da atmosfera, alimentação, que vai mudar o impacto do seu filho. E aí o seu filho não vai pedir permissão para você. Ele vai para essa missão de Não Marte. precisa, né? Não precisa Não precisa pedir. Ele vai sem te pedir. Mas é uma criança de tipo 7 anos, 6 anos, e uma geração inteira que está indo para Marte sem pedir a permissão dos pais e sem volta. E aí você pergunta, você deixaria seu filho ir para um lugar desse? Mas é assim que a gente deixa quando a gente deixa os nossos filhos na internet sem monitoramento. Você está colocando ele num mundo que ele não vai voltar para Gente, você. olha que Ele pesado começa isso, assim, Brisa. Não é exato. pesado demais? Cara, Ele começa assim, você tem certeza que você se sentiria confortável nesse cenário? É a partir daí que nós vamos conversar. E tipo assim, você não precisa dar ok, ele só vai falar, não, meu pai deixou. Meu pai deixou, porque é isso que eles fazem. Leu o contrato? Concordo? Concordo. Então leu, já falou? Tá tudo. É isso que acontece na internet. Uma das questões hoje que está sendo discutida entre, né, é como a gente validar, porque hoje as crianças entram e criam perfil nas redes sociais, né? E aí você coloca qualquer data de nascimento e não tem uma validação para aquilo. Então, uma das questões que traz para a nossa reflexão é essa. Quando o seu filho cria perfil nas redes sociais
ou em qualquer jogos que tenha lá. Eu tenho mais de 18 anos, porque a gente também tem, não pode esquecer, né, o livro não traz muito, mas eu acho que é uma realidade brasileira das apostas, né. A gente está vendo aí uma tendência das apostas virtuais, Surreal. que gente entrando em dívida absurda. Às vezes são jovens, às vezes até criança, que a mãe viu lá e já estourou o negócio. Então, que permissão é essa? Então, como que a gente pode usar a tecnologia para fazer essa validação? É uma das questões que a gente precisa, organizar enquanto sociedade, né. Que validação é essa? Por quê? Isso é uma questão também da paternidade, além da maternidade. Se você deixa o seu filho criar um perfil e está escrito lá que é acima de 16 anos e você permitiu, né, você está infringindo a regra, porque você está Você está sabendo ensinando isso para o teu filho, você está é o ensinando valor que isso. você está passando. Eu burlo isso daqui e está Como tudo bem. a minha mãe burla comigo e eu burlo a minha mãe. E tá tudo certo. E tá tudo certo. São se a gente começar a pensar nos detalhes que as crianças nas redes sociais, é muito mais do que perder, tempo, é muito mais do que perder o foco, concentração, né. São questões muito sérias, né, de que a gente vai entrar em nível de ansiedade, nível depressivo, né, e outras E questões. não é coincidência, gente, pelo amor de Deus. Ai, nós estamos num momento extremamente, que a depressão está vindo com força, a ansiedade está vindo com força, e as telas aí que a gente não consegue, né, que a gente não consegue é o que a gente escuta, né, não consigo tirar da frente do computador, não consigo tirar da frente do jogo, não consigo tirar da frente do celular. Pô, não é coincidência. Isso é científico, está sendo provado. Nós temos estudos para isso. Karen, eu queria muito que você explicasse para gente, nessa parte, na parte educacional, o que está refletindo? Será que isso que a gente está achando que de repente são síndromes, são transtornos, são realmente problemas que a criança tem ou que foi adquirido devido a toda essa carga, né, tecnológica? Então, é isso que as pesquisas vêm mostrando e que autores estão, preocupados, né. Qual é o impacto no desenvolvimento, né. Então a criança, ela precisa de algumas conexões cerebrais para ir se desenvolvendo. Quando a gente coloca ela, muito tempo de tela, a gente faz uma hiperestimulação em uma habilidade, a outra não, enfim. A gente vai, deixando com que a criança, tenha falsas sensações. Então aí eles falam, né, dopamina, né, e coisas imediatismo, né, então aquilo me dá um prazer imediato. Então eu tenho uma falsa sensação que eu estou sempre bem, né, só que eu quero mais, é mais rápido. Então a gente tem, vários estudos dizendo da desatenção, né, que acontece. A ansiedade, porque quando a gente vai começando a ver, a coisa é muito rápida. Aí eu tenho, ali a coisa, sublinhar muito rápido, tem a superestimulação de cor, de áudio, e um monte de questões que vai fazer com que a criança, não desenvolva habilidades. Primeiro, eu preciso da habilidade motora, que é fundamental para eu conquistar outras. Então ali logo que a criança Pula etapas, né? exato, logo que a criança nasce, precisa, né, ele precisa do movimento. E além do movimento, a criança precisa da interação com o outro. Então, o que perde a tela? Eu perco a interação humana, né, eu perco a interação humana, eu perco a interação da cadência de voz. Então, muitas vezes, a interação familiar, ela vai despertar na criança, ali na primeira infância, alguns sentimentos e emoções. Então, quando a mãe está brava, ela sabe que ele tem um padrão de voz.
Quando a mãe está cansada, tem outro padrão, e isso vai fazendo com que a criança desenvolva algumas habilidades. Quando eu tenho uma interação só ali com vídeos, com músicas, enfim, eu tenho uma cadência ali que ela não vai te startar você raciocinar e fazer conexões com outros subterfúgios ali seu. E vai fazer com que a criança ou se desenvolva de uma maneira diferente, Limitada, né? limitada, ou não seja desenvolvimento completo. Então, por exemplo, a criança que fica muito tempo na frente da televisão, enfim, porque agora, às vezes, o YouTube está lá ligado e a criança está brincando na frente do YouTube, né, dos vídeos lá. O que Não mudou nada, né? Não Não mudou nada. Ela está ali brincando, mas ela não tem interação de perceber o ambiente, de perceber os sons da casa, de procurar, né, porque o ócio também faz parte ali, né, vou procurar alguma coisa para fazer. E esses impactos no raciocínio, né, na formulação da linguagem, então a gente tem, às vezes, atraso de linguagem. Então, às vezes, a criança não tem uma síndrome, ela tem uma falta de estímulo. Ai, gente. Motor primeiro, porque o motor que impulsiona outros desenvolvimentos. Então, ela precisa do motor ali 1, 2 anos, né, ela não precisa ficar assistindo nada. Até os 2 anos, a recomendação é 0 tela. Zero Tela. tela. E só um pouquinho ali para a criança não ficar... viu, antigamente dava a chave do carro, quando a gente estava... Vai dar uma voltinha lá, né? Só um pouquinho. É esse pouquinho que as pessoas não entendem. Toma só um pouquinho de veneno, só um pouquinho, não vai fazer nada. Só toma um pouquinho de veneno, não é muito, é só um pouquinho. Vai tomando um pouquinho de veneno hoje, um pouquinho de veneno amanhã, você vai ver se não vai fazer efeito. A gente acaba distraindo a situação. Então, a mãe... todo mundo tem uma vida, né, tumultuada. As mães de filhos pequenos, a gente sabe, a gente foi mãe, a gente sabe quantas sacolas, aquela coisa, pensando lá atrás, lá na frente, e como organizar o dia. Só que se a gente usa como recurso distrair essa mente tanto do adulto quanto da criança, não é só da criança que tá, porque às vezes, para a gente conseguir fazer alguma coisa, colocar foco em alguma coisa que a gente precisa, a gente deixa a criança ali no celular um pouquinho para a gente poder fazer alguma coisa. Só que não está resolvido o problema. Não. Né? Não está criando ali uma coisa, olha, agora eu preciso fazer isso e você vai fazer aquilo. Olha para mim que eu também estou precisando de ajuda aqui na cozinha. Não, Né? sabe o que é engraçado? Não, gente, é umas coisas que me desculpam. Eu vou gerar polêmica, sei lá se eu vou gerar, mas vou gerar. Ai, não pode usar aquele bercinho que, né, a gente chamava de chiqueirinho. Ai, não pode chamar. Super antipedagógico. Chiqueirinho, um quadradinho que a criança fica sentada ali, fazendo o quê? Gente, a criança fica no chiqueirinho, ela fica brincando de Lego, ela fica abrindo... Ela está ali com você. Você não pode deixar a criança sozinha, porque ela vai sair andando, ela pode fazer uma... Ali é um quadrado gostoso, que você está ali com a criança, você está interagindo. Ah, tá bom, mas é perigoso porque ela se sente presa. Tá bom, então você tira ela do chiqueirinho, põe ela sentada em algum lugar e bola uma tela nela. Ah, Karen, pelo amor de Deus. Então você percebe como a gente tá com problema? Quando a gente fala... A gente tá com problema. Quando a gente fala, as crianças não podem ter tela e tal, eu discordo as crianças. Eu acho assim, nós todos, enquanto sociedade, precisamos rever o nosso uso. O nosso uso da tecnologia, porque a gente pode até, né, ele não cita no livro, mas tem a questão da inteligência artificial hoje, né, que é uma realidade. Isso na escola, tivemos aqui o professor Edson, na escola, o estrago que isso está fazendo. Sim, a questão é como usar a tecnologia. E é maravilhosa. É o uso da tecnologia como uma ferramenta. Assim como nos primórdios, a escrita é uma ferramenta. Né? E foi uma ferramenta. De ser. Vamos combinar que está deixando de ser. Mas uma ferramenta importante.
para a humanidade? Eu acho que a tecnologia também é. Eu não sou contra a Não, tecnologia. também não. Muito pelo Adoro. contrário, eu gosto, eu acho que ela ajuda. Eu sou a favor da tecnologia, mas como ferramenta. Então, zero telas e você não vai usar. Então, não usamos mais na escola também. Não, é diferente. O uso do celular na escola como distrator, ali de distrair os jovens, eles não se negarem à interação. Então, na hora do lanche, eu posso. Não pode usar o celular. Na Por hora do lanche, quê? você vai interagir com os seus colegas. Exato. E na sala de aula? Então, na sala de aula, ela pode ser usada como recurso pedagógico. Sim. Porque é um recurso, é uma ferramenta. Agora, o que nós estamos falando é o uso da tecnologia como um fator que você vai depositar muita energia ali do seu dia. Então você está E ele te isola, né? ele Ele te te isola. tira de algo, ele te tira do presente, né. Então assim, toda hora ele está sendo usado como uma função recreativa que vai te gerar prazer, o que a maioria das crianças usam, né. Eu estou ali, né, interagindo com um conteúdo, eu estou consumindo um conteúdo perigoso, porque tem mensagens sublinhares. Nos jogos a gente sabe que nos chats tem pessoas que vão lá exatamente para aliciar essas crianças, então tem muita coisa em jogo, né. Se você tem medo de deixar o seu filho andar sozinho no shopping, por que você não tem medo de deixar ele jogar um jogo online? Meu Deus, Essa é a pergunta. isso para mim é a maior hipocrisia do mundo. Porque você fala assim: "Ai, não, ele não vai no shopping, ele não vai andar de ônibus, o mundo é super perigoso", mas ele está online, com as pessoas que você não conhece, que você não sabe quem são. Sei lá o que os caras estão falando. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa, conversar muito realmente, porque, os jovens vão continuar usando, né, os adolescentes estão aí, não acho que isso vai subextinguir, mas são os momentos. Aprender a usar os momentos e, principalmente, eu acho que os adultos precisam rever a maneira de se relacionar com essa tecnologia. Como que eu estou usando o meu celular hoje, né? Então você fala: "Ah, eu uso muito para trabalho e tal", e eu, às vezes também eu me pego falando isso. Até que hora você trabalha? Por que que você precisa responder a mensagem? É. Porque senão te dá uma ansiedade se você não responde aquela. Se você vê aquele monte de verdinho no seu WhatsApp, você não fala assim: "Nossa, eu tô me sentindo mal porque eu não tô respondendo as pessoas". Cria sentimentos e emoções em você, adultos, que você quer resolver aquilo rápido, Sim, que é uma ansiedade ali, ó. sim. Eu preciso resolver, se eu não resolver, vão achar que eu não tô Não tô nem importando. aí. São questões que vão deixando você mais ansiosa e criando situações que às vezes não acontecem. E aí tem pessoas que, com toda essa gama de emoção, acabam ficando depressivos, o nível de ansiedade aumenta muito. Por quê, né? Voltando lá no livro, né, que ele diz que para as meninas ainda é pior o impacto nas meninas adolescentes do que nos meninos. Por quê? As meninas estão expostas também ainda num padrão de beleza, num padrão de felicidade, porque, né, o adolescente ele não tem a ideia formada ainda que aquilo é um recorte da vida, não é a vida. Mas essa é uma estrutura que o adolescente não tem capacidade de processar. Ele está muito vulnerável, né. A gente tem aí os meninos com a questão dos jogos, né, mas aí que vem, né, na pesquisa do livro, o índice de suicídio Gente, isso é sério. entre os Isso é sério, isso é jovens, sério, isso é sério, isso é né. sério. É seríssimo, a gente está Pegando hoje. esse gancho aí, eu lembro quando eu era pequenininho, com 16 anos eu tava comendo terra, comendo areia ainda. Hoje, 16 anos, a molecada já tá se vestindo igual homem, querendo saber quem beijou mais, que vai fazer não sei o quê, e bibibi, bobobó. E nesse gancho, a gente
pegar na primeira perguntinha aqui, ó, eu acho que é engordadouro, né, de Itupeva. A Rosângela escreveu, Rosângela engorde Itupeva. Se eu tiver errado, Rosângela, me corrija aqui. Karen, olhando para trás, a infância mudou ou foi sequestrada? E assim, Nossa, que palavra forte. o É que, isso. o que a senhora mais sente falta da infância no mundo real? E hoje, a criançada já nasce deslizando o dedo nas telas. Isso é natural ou é um atalho perigoso no desenvolvimento? Olha, são perguntas e afirmações muito, muito importantes. Eu acho que o que eu tenho mais saudades, eu tenho certeza disso, são as interações. Eu acho que quando você interage no presente, é estar presente ali, né? Muitas vezes teve uma. Quando eu fui no congresso, me chamou a atenção que a gente foi no Rio de Janeiro e no final da tarde a gente estava passeando na orla, andando. E me chamou a atenção que várias pessoas, não foi uma nem duas, me chamou, estavam com crianças pequenas brincando na areia e o adulto estava no celular. Sim. Eu pensei assim, não, eu entendo que a infância eu preciso deixar minha criança brincar, Mas eu tenho que estar eu junto. tenho que estar junto. Então, o que eu mais sinto falta da infância são as interações. O que eu vejo, eu acho que a criança, ela é muito fruto do meio dela. Ela não é nós que assaltamos, não Nós que ela. sequestramos a infância. Eu acho que é o fruto do contexto que é criado. Por isso que eu acho que toda mudança, uma concepção dessa zero tela, é uma mudança social. Por isso que é de todos nós isso, porque a gente precisa entender que nós, adultos, estamos proporcionando que as crianças fiquem assim. Somos nós. Somos o exemplo, né? Somos, não tenho dúvida. A criança tem que ser criança, né? E a gente não precisa de muito para isso. Eu acho que tem uma primícia que foi das outras gerações. Ai, meu filho tem que ser feliz, né? Porque a gente talvez tenha sido oprimido, não sei, não sei dizer por quê. Mas essa frase, ai, meu filho tem que ser feliz, eu só quero que ele seja feliz. Mas, na verdade, eu só quero que ele viva plenamente. O feliz ou o triste é um estado humano. E a consequência, você não vai ficar feliz o tempo Sim, todo, gente. exato, Quem que é feliz o tempo exato. todo? E essa busca da felicidade, a qualquer custo, a criança encontra no celular, na tela, Porque lá ela pode tudo. no prazer de rodar. Porque quando você vai rodando ali, dopamina pura, né? Você tem ali o start de estar bem no momento. Eu tiro a tela, por isso que tem crianças que têm crises de ansiedade sérias, se jogam no chão, fazem maior birra, quando você tira o celular dela. Você devolve, ela fica bem. Eu vi isso já no YouTube. Já. Tem vídeos, tem muitos vídeos no YouTube sobre isso. Não, e eu fico pensando, né, gente, é tão simples, a gente, você não precisa ter, brinquedos supersônicos, cara, você tá ali lavando a sua louça, fazendo o seu jantar, a criança tá ali com você, brincando nas panelas, conversando, Isso. trocando ideias, você não precisa fazer muita coisa. O pai tá lá fazendo alguma coisa, sei lá, arrumando uma cama no jardim, a criança tá junto. É conversar, é o café da manhã junto de final de semana, é o almoço, é conversar, né? As saídas da escola, como que foi seu dia? Aquela coisa de todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Gente, não tem mais isso, é cada um no seu celular. É triste demais. Eu acho que é exatamente esse resgate da infância como um lugar de protagonismo da família. Todos nós estamos juntos. É aquele velho ditado lá africano. Você precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança.
Sim, sim. E nesse sentido, a infância hoje, ela é proporcionada por adultos, né, que cada vez mais, tiram a infância no sentido de a infância hoje, né, é puro lucrativa, muito lucrativa. Os produtos para as crianças, os vídeos de criança, que também aí a gente pode fazer um paralelo, né, quando você coloca, expõe uma criança, aí nas redes sociais, né, e na maneira, na intensidade como elas produzem conteúdos como adultos, né. Tem canal que os pais vivem do trabalho do filho. E aí, né, que impacto vai causar nessa vida? Né, é muito sério, né, que se a gente voltar, a gente estava falando dos meninos, a questão da preocupação que traz no Com livro, jogos. com os jogos e com a pornografia, porque o acesso é muito fácil. E isso, o impacto, né, de expor os meninos, muito cedo a todos esses conteúdos de violência, porque os jogos, né, são a violência, os conteúdos da pornografia. Você, cria ali muito precocemente, questões que vão, tornar um adulto disfuncional. Aí é isso que a gente está querendo olhar de novo. Que adulto que chega lá com esse nível de ansiedade, se a gente não cuidar antes, né? O Não, que que a e gente outra pode coisa, fazer? né, o adolescente, a criança, ela não tem o diálogo em casa, ela não tem a conversa, porque às vezes a gente acaba tendo medo: "Ai, não vou falar sobre esse assunto com meu filho, porque é assunto muito pesado, não quero, não vou eu discutir isso". Só que ele tá com assuntos muito mais pesados e tendo uma informação, ele pode avaliar do jeito que ele tem a condição de avaliar, que é só aquilo que ele vê na internet, não tem com quem discutir, não tem como formalizar tudo isso, porque ele não está tendo interação, porque quando você tem interação com outra criança, você vai brigar, você vai xingar, você vai Isso. surtar, você vai xingar a mãe dele, ele vai xingar a sua mãe. Gente, isso faz parte da infância. Isso faz parte. Tomou um tombo, passou a perna. Quer dizer, eu me preocupo com isso. Não, meu filho não pode passar por isso. Meu filho, ele não pode ser frustrado. E aí, gente, o que que vai ser quando esse jovem tiver o primeiro não? E aí a gente vai ter os nãos da rede social, né, porque quando a gente tá, no universo das redes sociais, da internet, não tem filtro, né, porque quando a gente está nas interações, né, como você estava falando, "Ah, eu caí, eu levantei", eu tenho a expressão, eu tenho tempo, porque ele não eu fiz, mas eu tive um tempo para reagir, o outro voltou, eu vou formulando isso de uma maneira que eu vou compreendendo a situação. Quando eu estou lá na internet, a velocidade dos comentários é gigante. Surreal. Quantos likes eu tenho, né, então a minha preocupação é: postei o vídeo, quantos likes eu tenho? Não sei se eu me preocupar com isso, eu vou chorar, gente. Vocês não estão me ajudando. Se eu ficar chateada com isso, porque é real É isso. real, né, porque a pessoa fica vendo quem curtiu o meu vídeo E o que falou? e o que falou. Isso no mundo adulto já é difícil, né, então vamos colocar no mundo que a criança não tem repertório, ferramenta para lidar com essas emoções e frustração. Quer ver? Deixa eu dar um pequenino. Tá. Co Eu jogo um jogo online chamado Dota, né? É 5 contra 5. É assim, é pelo mundo inteiro a gente joga e tudo bem. Às vezes a gente vê que caiu no mesmo time que o meu. Eu gosto de jogar mais de madrugada, assim, à noite, no final de semana, porque é uma pessoa mais velha e tal. Quando cai essa molecada mais nova, por exemplo, se tu falou assim, vou até usar um palavrão bem de boa. A pessoa errou um golpe lá. Ou vai ser o bundão? Pra que eu xinguei o moleque de bundão? Ele já começa a falar que eu sou racista, começa a falar que eu sou não sei o quê, começa a me bloquear e me esculachar.
falei, irmãozinho, calma, a gente tá só jogando. Você percebe? Olha que sério isso. Vamos, calma, a gente Olha tá que tirando onda, sério a gente tá isso. se divertindo, a gente tá jogando. Que não sei o que eu falei, tá bom, né? O que eu faço? Eu muto, mas porque é tudo por voz, né? Eu muto, tá? Não quero te ouvir mais também, não. Vamos Mas jogar. você percebe? É, Olha, não, olha isso. Você imagina, se não fosse, né? Você falou uma palavra tipo, né? Você não foi legal, tal. Ele não soube lidar, Não soube receber. não soube receber isso. é. E porque, às vezes, e se tivesse talvez no presencial, isso passasse assim, porque tem contexto a questão, né? Mas quando você está no Ou de repente online, nem falasse nada, ia ficar tipo, o cara fazendo esse bundão, exato. sabe? As construções das interações no online é sempre mais forte, né? É sempre mais intenso, uma intensidade. E, né, pegando o gancho dos jogos, a gente tem uma plataforma aí, né? Então, como a gente tem pais e mães, né, Pelo nos amor de Deus, ouvindo, a plataforma que se chama Discord, né? A gente sabe que dentro dessa plataforma, às vezes eu ia falando os alunos, as crianças usam a plataforma para poder se comunicar no jogo, para ter as estratégias e tudo mais, né? Para quem não conhece a plataforma, ela funciona assim. Porém, você pode fazer salas de bate-papo, jogos para se encontrar, para combinar o jogo, igual ele estava falando. Porém, a gente sabe hoje que tem muitos pedófilos, muitas gente. pessoas Se lá passando por criança. se passando por jogadores, tem. por crianças e aliciando os nossos jovens. Isso é grave, sério e está acontecendo agora. A gente está falando aqui, com certeza isso está acontecendo. E tem pais que não sabem nem que a criança tá registrada naquela plataforma, voltando o que a gente falou. Para validação para aquela criança entrar lá, ela colocou uma data de nascimento. Se ela tem 12 anos, ela não podia estar lá naquela plataforma. Então, essa é uma das questões que nós, adultos, precisamos ficar muito atentos para quando essas leis, que tem algumas leis para regulamentar esses trâmites, a gente precisa estar muito atento, porque a gente precisa que seja aprovado e vá em frente. E isso Mas tudo. então, já existem leis para isso. Eu acho que não temos, essa é a opinião minha, tá? Me perdoa até. Tá. Não precisamos de mais outras leis e outras leis para cumprir uma lei que já é ineficaz. Na verdade, essa é para regulamentar a validação, porque a gente tem a lei hoje, só que a gente não tem validação, por exemplo, de como a gente tem no banco, é isso que eles querem O na lei. CPF já matava. Exatamente, Exatamente. é isso que precisa o Que passo. não tem ainda. Porque como não regulamentou, não adianta a lei. Está lá 16 anos, mas não tem a regulamentação de que eu tenho que colocar o CPF, por exemplo. CPFzinho já... Exato. Então, só que para isso chegar, a gente está mexendo com muita gente que está se beneficiando e ganhando muito dinheiro para que isso aconteça. Então, por isso que eu digo, esse assunto é de todos nós, com certeza. Não, É muito intenso, né? E tudo aí que a gente tá gente vê, falando. né? Tanta coisa que está mexendo com as nossas famílias, está mexendo com os nossos jovens, com as nossas crianças. E a gente vê a preocupação aí, né? Não vamos entrar nesse detalhe, porque eu vou ter que eu tenho retaliação. Não vou, mas pelo amor de Deus, né, Olha, gente? o cancelamento É. chegando. Não. Parei. Mas é isso, amiga, é isso, muito triste. Bora correr atrás disso. Vamos tentar mostrar para todo mundo. Vamos tentar conscientizar a população. E aquela série, Adolescência, pelo amor de Deus. Eu assisti aquela série numa madrugada mesmo, porque aquilo acabou comigo. Aquilo acabou. Eu falei, gente, isso é muito sério. A família, ela não sabe o que está acontecendo no quarto com o filho. E eu acho que, como você falou da série, né? A gente observa na série que é um pai e uma mãe engajada. Sim! É uma família que eu acho que... Super querida! Isso para mim foi uma reflexão muito grande da série, porque Busca por likes, né?
E os pais estavam ali presentes, os pais queriam o melhor, eles estavam junto com aquele menino. Porém, é um deslize, Estavam né? juntos. Juntos, Não mas estavam não, perto. mas a conexão estava falha. E é exatamente disso. Quando a gente permite que os filhos entrem nesse universo, a gente precisa cuidar da conexão, né? Porque eles vão estar lá nas redes sociais, Não tem como, vai gente. usar, ok, mas cuidar da conexão da família é uma premissa super importante, porque se você conecta ali no núcleo familiar, né, muito sinceramente, eu acho que a conexão é positiva e negativa, porque às vezes você chega, você tá cansada do trabalho, seu dia foi ruim, as coisas não dão certo. Um dia dá, outro não dá, né? E é esses sentimentos que a gente, quando compartilha com os Família, filhos, com a família, você já está ensinando o seu filho: olha, eu também me frustrei hoje, não deu certo, mas eu arrumei outro jeito, não vai dar para ser assim, mas pode ser assado. E outra coisa, né? Essa conexão que você está falando é tão importante porque se a mãe não tá legal aquele dia, o pai, os filhos, sei lá, a mãe, a avó, a tia que mora junto tá ali, não, então vamos ajudar, ó, vamos fazer alguma coisa. Hoje quem é o pai? Outro dia, então você vai mostrando que dá para ajeitar. Porque aí a gente está falando de empatia, e empatia a gente não ensina, A gente a gente vive. vive. Né? Então, assim, ninguém ensina a ser gentil. Não. A gente vive a gentileza. Ninguém ensina a paciência. A gente tem paciência com o outro. E onde isso acontece? Nas interações humanas. Né? Lógico que a interação com o nosso cachorrinho também faz bem. Ótimo. O bebê reborn. O bebê reborn faz bem. Tudo certo. Faz bem. Faz bem. Mas tá tudo certo. essas conexões humanas ainda, né? Quem sabe, né? Então, quem vai fazer o robô em que é inteligência artificial, mas nada substitui as Não. interações humanas, Não. nada substitui o toque, nada substitui sentir. Né? E isso a gente precisa reaprender muitas vezes, porque o celular, né, as mídias sociais, o excesso de telas está levando a gente a isso. Né? A gente tinha lá, né, nos anos 80, que a gente tinha televisão, basicamente, né? Ainda não tinha esse computador pessoal e nada Não. disso, a gente já falava. Né? Eu lembro, né, que a gente já discutia nos anos 90. Pode deixar. Não pode deixar tantas horas as crianças na tela da televisão. A gente já tinha essa discussão. A gente já tinha. Que estragava a televisão, que estragava os olhos. Isso, a gente já tinha o avô falando não ficar perto. Só que a gente tinha menos canal. A gente tinha, né? Então a gente tinha que assistir tal programa, porque a gente não tinha opção, né? Então a gente era ali alienado, tá? Aí a gente começou a ter a TV a cabo. Né? E aí, canal infantil. A gente só foi piorando a situação, mas a situação já E existe. você percebe que é tudo, é o dinheiro, né? É o dinheiro. Dinheiro que move o mundo. É tudo o dinheiro. Porque a gente tem hoje grupos fortes que sabem e têm consciência de que as crianças são cifrões imensos. Né? O poder de compra e de decisão, Gente, isso muitas vezes nos lares, estão nas crianças. O que muitas come. vezes, acho que Karen, sempre. agora nós estamos vivendo isso, tipo 90%. O que come, O que come, o que aonde vai, quem escolhe a criança. qual é o Passeio. o stream que você escolhe. Isso depende da criança, não do adulto da situação. Então a gente, por isso, de novo, que eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu vou falar disso, esse problema é nosso. Não é só de quem tem filho pequeno. Gente, é nosso. não. Você vê, assim, Karen, perdão, André. Antigamente tinha depressão também, ok. Mas nos últimos casos houve uma explosão muito de depressão, ansiedade e tudo mais. Mas
praticamente mais com as novas gerações, as duas pra cá, né? Antigamente, não tinha tanto ou tinha, ou era computado errado, ou por conta dessa modernidade? Eu acho que são as duas coisas. A gente tinha, né? Mas o estilo de vida era diferente. Então, a gente tinha um estilo de vida diferente na alimentação. Então, muitos fatores, né, convergem para a pessoa ser ansiosa. Não é um único fator que vai fazer ela ser ansiosa, mas o estilo de vida. Então, a gente tem menos tempo livre na natureza, por exemplo. O estilo de alimentação, que nos estudos para ansiedade, a alimentação é um fator, o açúcar, né, que acaba. Nós estamos comendo muito ultraprocessados. Então, tem vertentes de discussão que o estilo de vida, o estilo de alimentação faz com que a gente tenha uma tendência maior à ansiedade, depressão e tal. Por outro lado, a gente tem um estímulo com a tecnologia também, né? Então, são Tudo, gira vários fatores que você... E aí, essa busca da felicidade, né? Que... Eterna, né? Eterna, né? E ainda uma coisa que eu Viciados em acrescentaria dopamina. nessa sua pergunta, Brisa, porque assim, eu vejo, é isso mesmo, não tem como. Nós estamos vivendo um momento agora de alimentação de tudo, mesmo pela busca de tudo saudável, tudo fitness, né? Mesmo, porque é uma busca aí de um estereótipo que é diferente, né? Posso fazer uma parênteses aqui? Inclusive isso, hoje o estilo de vida saudável com os energéticos, academia e tal, tá levando os jovens para outro lugar. E aonde esse lugar? Do dinheiro, porque os eventos hoje não são mais as raves, são as corridas. Exato. Então a gente está falando de novo disso. E antigamente tinha depressão sim, tinha ansiedade sim, mas a gente tinha relação, a gente era homem com homem, sabe essa coisa de pegar mesmo, de quando você fala no homem com homem na marcação, handball que eu estou falando, que eu joguei, pelo amor de Deus, essa coisa de você estar junto, entendeu? Então você aprende o não, você aprende o sim, você aprende a se relacionar. Você, a hora que você tá triste, você chora, você tem um amigo. Isso, é isso. E isso era mais difícil de deprimir dessa forma. E eu acho também que a questão da rapidez da informação acaba também, que não é o estilo de vida, que a gente está falando do WhatsApp. Antes a gente discutia as coisas da escola, na escola. Aí a gente demorava um dia inteiro para voltar a brigar com a amiga de novo. Né? Eu já tinha até esquecido. Exato. A gente tinha um tempo para assimilar aquelas emoções negativas ou positivas. Hoje a gente não tem tempo, porque daí já está falando outro assunto, ou o mesmo assunto várias vezes recorrente ali, e já tirou a foto e mandou para o outro, já foi para o outro, e isso A exposição, imagina, gente. Grande, né? A exposição é terrível. Um tempo atrás eu fui para Sampa, na rua aí que eu morava, para conversar com meu coroa e tal. Aí eu passei na rua, eu vi os filhos dos meus amigos, né, na rua assim, eu falei, pô, não tá perdido ainda. Aí passei, cutuquei a molecadinha, e aí, tio, não sei o que. Ela falou, tio, caramba, moleque, você me respeita. Passei. Eu falei, pô, eles estão bacanas, eles estão na rua. Então, quando eu virei para as costas, eu virei assim, olhando de novo, felizão, fiquei. Eles estavam tudo no celular, tipo, um do lado do outro, no celular, não era nem trocando ideia entre eles. Eu falei, molecada, vou dar o bicudo nesse celular pra vocês. Mas é isso. Tio, às vezes eles estão na rodinha conversando pelo celular. Eu acho que essa questão... doença isso aí, bicho. Caramba. E é o que ele fala. E o livro traz, né, a busca pela estatística, os estudos disso no impacto das gerações, né? E quando você olha os gráficos... É assustador. É assustador. Não, ele tem estudo científico para falar isso, entendeu? Isso que dá desespero. Porque você começa a ver gráfico, você fala, meu Deus, tá aqui, ó. Geração ansiosa. Sim, geração ansiosa. Geração, nossa, Karen, 5 acabando. mais 4. Nossa, deixa eu só falar. Ai, não, você vai falar uma outra coisa.
Não, eu vou falar, o que eu acho, Pelo amor de muito Deus. interessante, só pra gente entender, e eu falei isso várias vezes na nossa conversa hoje, que é de todos nós, né? Ele traz 4 pontos no livro, que é 4 reflexões mesmo. Porque ele propõe, né, soluções, eu acho que essa proposta é importante, né? Esperar até. E aí você fala, nossa, será que isso é possível? Mas enfim, tá lançado aí. Esperar até o ensino médio para entregar os telefones celulares para as próximas gerações. Sabe onde que funciona isso? Na China. Porque eles já estão sacando que não Já pode deixar. sacaram, né? Proibir redes sociais para menores de 16 anos, mas com aquela validação, porque não adianta você colocar lá a sua data de nascimento errada e ele se aceita. Restaurar a infância no mundo real, mais ar livre, mais brincadeiras, mais autonomia. Vai comer terra, molecada. Isso, e uma coisa que é não ter o celular na escola, que o Brasil é um dos primeiros que está fazendo isso como lei, né? E uma coisa importantíssima que a gente tem muito medo, que eu não sei como a gente faz, mas eu também já achava isso, e quando ele falou, dar autonomia para os nossos filhos, com menor idade possível. Então, autonomia quer dizer andar sozinho, comprar coisas sozinho, resolver coisas sozinho, estar sozinho no ambiente sem os pais. Isso Vou falar mais uma vez para a China nesse quesito aí. Molecadinha lá, 3, 4 anos de idade, eles já dobram, arrumam a própria cama, sai da mãe, já vai fazer o TT, já volta, sai com o TT na mão. E com a coisa da violência e tudo mais, cada vez a gente não deixa os nossos filhos andarem sozinhos. Então, com 15 anos, a gente leva, a gente busca, e isso atrasa o desenvolvimento também. Exato. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, é um desafio urgente, é um desafio, né, na nossa sociedade, mas acho que esses 4 pontos que ele coloca é imprescindível para, enquanto sociedade, a gente pensar sempre. O problema é de todos nós. Gente. Isso. Ai, meu Deus, vamos ter Que que marcar. pena! Mas a gente já tem outro marcado. Eu já marquei outro encontro com a Karen, porque eu sei que ela tem os horários dela muito difíceis. Eu já marquei 2, gente. Tem mais um. Quando que é? Agosto? Acho que agora eu não lembro dessa. Ai, meu Deus! Que nós vamos continuar essa conversa, porque, eu acho que isso é importante. A gente Gente, uma coisa eu vou falar para vocês, que agora eu vou falar. Eu acho que a Karen até concorda comigo, porque ela concorda, porque a gente já falou sobre isso. A gente erra todo dia, como mãe, como educadora, como pessoa, mas o importante é a gente estar atento e correr atrás. Exato. Eu acho que né, vamos terminar, para encerrar, vou deixar um recadinho. Pais precisam monitorar o que os filhos estão fazendo na internet. Hoje a gente tem filtros em todos os lugares, a gente tem filtro no Google, a gente tem filtro no YouTube, tudo a gente pode monitorar. Usem esses monitoramentos, é valioso. Não sei colocar o filtro. É só entrar no YouTube e falar assim, preciso colocar filtro na internet do meu filho. Eles dão passo a passo, viu, gente? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar e terminar dizendo. Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado. Isso é obrigação. Seus filhos. Gente, eu diria que é obrigação, é função de pai e de mãe. Protejam nossas crianças, assim como a gente protege do trânsito, do frio, né? Protejam eles nas redes sociais também. Sim. Invisível, né? Inimigo invisível. É isso. Ai, minha Muito amiga. obrigada. Ai, graças a Deus. Foi rápido demais. Nem deu pra falar tudo. Eu mudei a segunda folha e tinha tudo isso aqui que a Karen tinha preparado, Adriana. Eu queria. Nossa, gente. Mas foi ótimo. Ai, foi demais. Mas nós temos outro encontro que nós vamos terminar, gente. Aí a gente termina isso aí. Karen, obrigada. Gratidão, é sempre maravilhoso estar com você, né? A gente acompanha o seu trabalho, é maravilhoso. Você é uma pessoa inspiradora, né? Obrigada. E isso é maravilhoso. Eu falo que o Fala Sério, ele não é só um programa, ele é aprendizado puro. E às vezes eu fico mais desesperada, né, Brisa? Eu chego aqui de boa, eu saio mais desesperada, porque eu falo, gente, não era para ter aprendido tanta coisa assim. Não era.
Mas então, meus queridos, muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, por vocês terem participado, por vocês terem curtido. Por favor, acompanhem a gente, né? Porque ainda tem muito mais coisa aí pra gente falar. Contato. É, contato da Ah, meu Karen. Instagram é Karen R. Viana. Isso. Procura lá, que eu tô lá no Instagram. Carinho. Karin, Karin. Eu sou Karin. É Karen. Isso. Perfeitinho, tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigada e até quarta-feira que vem. Um beijo no coração de vocês.